inicialmente cumprimentá-la, a diretora da Casa de Cultura Josué Montello, agradecer pelo convite do prefácio e o convite dessa palestra. Queria cumprimentar as filhas do nosso ilustre escritor, cumprimentar a nossa presidente da Academia Ludovicense de Letras, dizendo que eu estou aqui representando a Academia. É uma forma de a Academia participar desse evento. A Academia de Letras, Ludovicense de Letras, foi criada no dia 10 de agosto, há 4 anos atrás, quando se comemorava 190 anos, aliás, 400 anos da fundação de São Luís. Ela tem como patrona principal Maria Firmina dos Reis, e, portanto, é a Casa de Maria Firmina dos Reis. E eu ocupo nessa academia a cadeira patroneada por Josué Montello, com muita honra. A proposta de Maria Firmina queria dizer que hoje o Estado do Maranhão traz uma reportagem sobre Maria Firmina. Foi lançado a semana passada, foi reeditado um livro dela lá pela PUC de Minas Gerais. E, portanto, é interessante, porque tem, inclusive, uma manifestação e um pronunciamento do presidente da Academia Maranhense de Letras. Bom, eu sei que todo mundo espera com ansiedade ouvir sobre saga maranhense, mas eu acho que falar de saga maranhense sem falar sobre quem realmente produziu ou deu origem a esta saga realmente é difícil. Eu queria fazer algumas alusões aqui ao Josué Montello como homem. Eu quero dizer que convivi com o Josué Montello na reitoria da Universidade Federal do Maranhão. Eu acabava de chegar da minha pós-graduação e Josué Montello tinha assumido a reitoria e me convidou para coordenar o programa estudantil de interiorização que funcionava em Pedreiras, chamava-se CRUTAC. Era um programa de estágio onde o aluno, depois de formado, aliás, antes de se formar, 6 meses antes de se formar, tinha que fazer o estágio no interior do Maranhão, depois tinha que voltar para se formar. Esse programa acabou, não tem mais, né? E eu fui convidado para coordenar esse programa. E aí começou minha vida universitária, evidentemente. Acompanhei Josué. E pouco se fala de Josué na reitoria, coisa impressionante. Para quem conviveu com o escritor Josué Montello na reitoria, considera realmente isso uma injustiça. Porque Josué, não sei se todos sabem, eu vou falar apenas 3 coisas sobre a vida dele na universidade. Primeiro, o sonho do campus. Josué foi o homem dos sonhos. Ele sonhou em recuperar a identidade do Maranhão, eu vou abordar isso quando falar na saga maranhense. Ele sonhou em transformar o centro histórico de São Luís no campo e na cidade universitária. Aquelas casas que ficam ali na praça Gonçalves Dias, que são contíguas ao sobrado comprado por Josué para a reitoria, chama-se hoje Memorial Cristo Rei, o antigo nome era Palácio Cristo Rei. Todas as casas participavam do sonho de Josué em comprar aquelas casas e fazer da reitoria ali e daquelas casas os principais órgãos que pudessem acercar-se à reitoria.
e construir lá na cidade, lá na Praia Grande, o campus universitário. Eu participei de algumas reuniões sobre esse sonho. Realmente ele não foi levado à frente porque era muito caro comprar sobrados. Realmente muito caro, mas a reitoria ficou. Segunda coisa sobre Josué. Josué Montello foi o único reitor que conseguiu trazer aqui um presidente da República. E esse presidente da República veio a convite do reitor, o general Médici. Se apresentou aqui na Praça João Lisboa, aqui na Praça Gonçalves Dias, e foi uma solenidade, a forma, a maneira de Josué, que sempre foi um homem ligado às solenidades, ligado ao formalismo, ligado realmente à diplomacia, e nesse dia foi inaugurado o prédio como sede da reitoria da universidade. E aí um parênteses. A sede da reitoria era na rua 13 de Maio, num prédio muito acanhado, onde esse prédio foi propriedade, durante algum tempo, da baronesa de Grajaú. Nós assistimos ontem aqui. E o Josué achava que realmente aquele prédio era um prédio muito humilde para uma universidade federal, a única universidade federal existente do Estado. Daí a razão porque ele conseguiu, junto ao Conselho de Cultura, do qual ele era membro, comprar esse prédio aqui, que foi o Palácio Cristo Rei. Terceira coisa que eu queria registrar sobre Josué, coisas que se esquece de dizer. Josué Montello foi quem criou o coral da Universidade Federal do Maranhão. Esse coral famoso, existente, que tem uma longa história na vida da universidade, foi criado pelo Josué. E Josué Montello, a primeira apresentação do coral foi para o presidente da República, aqui. Primeira apresentação. São coisas que ninguém fala. Eu me prontifiquei diz para a Josiane que, se ela quisesse, evidentemente, iria preparar escrever alguma coisa sobre Josué reitor. Nós conseguimos fazer Josué contos, agora eu espero que vamos continuar os contos, mas os senhores sabem que só discursos de Josué Montello realmente é uma coisa primordial. Se a gente conseguir reunir todos os discursos de Josué, não só os discursos com os quais ele saudou os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, mas os discursos em qualquer evento. Realmente nós iremos acrescer a obra de Josué, que já é grande, muito mais. Eu queria dizer que existem acadêmicos que nunca foram imortais, embora tenham a imortalidade por conta da academia. E existem acadêmicos que já nascem com a vocação de ser imortal. E o Josué parece-me ser um destes. Foi formado aqui, nasceu aqui no Maranhão, aqui em São Luís, foi formado por uma escola que formou várias personalidades maranhenses no seu curso primário, depois seguiu outros cursos, mas trouxe uma formação de berço, que foi a formação familiar. Eu tive a oportunidade de ler alguma coisa sobre a convivência de Josué com a família, e não sei se todos sabem, mas a família queria que Josué fosse diplomata. Josué optou por ser escritor. E foi um homem que, como Leonardo da Vinci teve várias profissões. Ele foi escritor, ele foi jornalista, ele foi memorialista, foi professor, ele ensinou bastante línguas aqui no Maranhão, por exemplo.
professor. Ele foi, além de tudo, ele foi poeta. Eu vou terminar as minhas palavras no final, depois das 8 laudas que eu vou ler aqui, apresentando, colocando uma palavra de Josué que eu chamo, e aqui termina Josué como poeta. A gente não fala de Josué como poeta. Aliás, quem ouviu falar de Josué como poeta foi o apresentador da sessão de abertura. Ele falou sobre o poeta Josué Monteiro. Falou desde o começo. Para ele era só poeta. Então, aquele resumo de contos já traz exatamente os contos que Josué realmente publicava nos jornais. E nós vimos quais eram os jornais. Um homem que tem realmente 160 títulos. E um homem que tem realmente uma obra muito grande, cuja imortalidade continua muito, e sobretudo com o seu pensamento, com as suas atitudes, com a sua visão de mundo, eu acho que realmente merece essas homenagens que pipocam por toda a cidade. Não só essa casa, mas várias entidades aqui farão as homenagens a José Monteiro. Então, era um homem de retidão, tinha uma vida de retidão. Essa vida dele vem da formação que ele teve. Ora, imagine os senhores, quem é filho de italiano e de português, naquela época realmente tinha que ser um grande, expressar bastante o que era a cultura e a formação europeia. Josué foi muitas coisas, mas ele nunca perdeu, desde o primeiro momento, a sua ideia de ser realmente um intelectual. A sua vocação nata era a intelectualidade. E ele soube conduzir isso. Eu me lembro muito bem que quando ele escrevia Os Tambores de São Luís, que ele fazia isso, nas viagens que ele vinha para São Luís como reitor. Em uma das viagens, ele conversando com a senhora dele, então perguntou se ele tinha dúvida se ele deixava a reitoria ou se ele continuava a escrever. E a senhora, depois de muita conversa, conversaram bastante, chegou à conclusão de que ele fizesse as duas coisas. E ele continuou fazendo as duas coisas. O que é isso? Determinismo. Então, existia realmente uma determinação muito grande na vida de Josué. Eu queria ressaltar essas coisas como homem realmente, porque a gente conhece muito Josué Monteiro como escritor. Agora quero fazer algumas colocações, alguns registros sobre Josué como escritor. Nós sabemos que Josué Monteiro é considerado um dos maiores escritores do século XX. Não sei se o maior, eu não sei quem é o maior, mas eu sei que ele é um dos maiores do século XX. Ele foi um homem corajoso, foi um homem realmente independente. Quem lê as obras de Josué percebe a sua independência. Quem lê as obras de Josué percebe que ele foi um homem de pulso forte. Eu convivi com ele na reitoria da universidade e pude presenciar realmente essas qualidades. Independência, coragem e pulso forte não são qualidades de todos os imortais. Precisamos verificar que alguns imortais não têm todas essas qualidades. E Josué reuniu essas qualidades.
Ele soube com sabedoria de poucos, exercitar seus olhos para o futuro e sua memória privilegiada. É impressionante quando a gente constata que hoje existem fatos que foram narrados por José Montello parecidos e que realmente a gente não imagina que isso pudesse acontecer futuramente. E acontece hoje. Ele soube fazer isso. Eu nunca vi uma pessoa ser tão cônscio dos deveres cívicos como José Montello. É um testemunho de convivência. Eu nunca vi. A civilidade, quer dizer, a civilidade daquele civil, daquele que é cidadão e que cumpre seu dever de cidadão, que Josué Montello tinha, era realmente impressionante. Ele era muito preocupado com o Maranhão, muito preocupado com o Maranhão. Daí porque a gente vai ver lá na frente o quanto as suas obras se referiam a São Luís e se referiam ao Alcântara. Por que ele era preocupado com o Maranhão? É uma questão realmente que é muito pouco esclarecida. São Luís tinha sido Atenas brasileira. Josué realmente sabia disso. E o que isso representava? Começou a perder o título de Atenas brasileira, desaparecer. E, consequentemente, algumas coisas que identificavam o Maranhão, diante das letras, diante da cultura, diante das artes, realmente começaram a desaparecer. Isso preocupava José Montello. Por isso é que ele jogou realmente essa preocupação para a sua obra. Quando ele falava de São Luís, quando ele falava de Alcântara, realmente ele queria isso, era recuperar essa identidade. Ele foi dono, ele é dono ainda, né, de uma produção literária diversificada. Nós temos levantado 160 títulos, parece-me que esse livro que foi publicado agora aqui pela Casa onde José Montello traz isso, onde são rolados os seus 20 romances, 27 ensaios, 26 romances, 27 ensaios, 4 histórias literárias, 6 novelas, inclusive foram novelas que foram reproduzidas através da televisão, 6 peças de teatro, além da literatura infanto-juvenil, das antologias, são pouquíssimamente reconhecidos, e dos discursos. Eu sou uma pessoa impressionada com os discursos do escritor José Montello. Ele tem um estilo próprio de narrar. Esse estilo é marcado pela descontinuidade do tempo. Não sei se os senhores percebem, as obras dele, os romances, sobretudo, trazem esse elemento tempo e colocam esse elemento tempo. Ora, um tempo como aparece como recuperador, como regenerador dos fatos que ele realmente narra, e ora o tempo aparece como complicador realmente desses fatos. Então é muito importante perceber isso, que o tempo é muito marcado nas obras de Josué, como também uma das características das obras dele é o apelo visual. Quando a gente lê José Montello, a gente sempre tem a impressão que ele está vendo. É tão gostosa a leitura de Josué, que a impressão que a gente tem é que está vendo. Aliás, eu tenho um ponto de vista, é muito mais agradável ler os livros de Josué do que conviver com Josué. Porque Josué passava com muita finesse carão na gente.
com muita diplomacia, ele passava carão na gente. Ele dizia como devem ser feitas as coisas, da maneira que ele gostava que fossem feitas. Por isso que eu digo, eu prefiro ler os livros de Josué do que realmente ter convivido com Josué. Ele é um clássico, porque sua linguagem, ele é um clássico da linguagem narrativa. Eu não sei muito, não conheço muitos clássicos de modo geral, mas pelos que eu conheço realmente, Josué narra muito bem. Ele leva o leitor a terminar o livro. E uma coisa importante, e aqui eu começo nessa obsessão, ele tinha uma obsessão realmente de retomar, de recuperar a identidade do Maranhão, é que em quase todos os seus romances, que são 26, mas me parece que entre 14 e 17, ele realmente tem uma preferência, que é a preferência de sua terra que é São Luís. Sua terra passou a ser um espaço preferencial como escritor. Uma outra coisa que eu queria também lembrar aqui é o seguinte, é a capacidade que ele tinha de transpor o regional, o meramente regional, para o universal no que diz respeito às relações humanas. Muita gente, eu li algumas críticas, muita gente fala que são coisas do Maranhão, que aconteceram no Maranhão. São coisas do Maranhão, ditas por Josué Monteiro, testemunhadas por ele, ou denunciadas por ele, mas que são universais. Então, essa capacidade de transformar, de transpor o regional para realmente o universal, é uma característica muito importante de Josué Monteiro como escritor. Desde o começo, Josué soube ser imortal quando transpôs as suas ideias ao mundo. Entendeu bem? A imortalidade, na minha maneira de ver, realmente tem que deixar isso, tem que fazer transpor. Eu tenho que deixar um legado. Eu tenho que deixar alguma coisa, como ele disse e mandou escrever no campus de Bacanga, que a universidade realmente é uma obra de várias gerações. Felizmente, essa frase não existe mais no campus, mas ele mandou colocar na parede do auditório. Outra coisa que eu queria também ressaltar, o Josué disse em seus livros o que ele pensava sobre o amor, o que ele pensava sobre a saudade, sobre o sofrimento, sobre a inveja. Quem leu Josué Monteiro sabe disso. Não só uma vez, mas várias vezes ele se referia ao amor paterno, amor materno, quando ele falava no caso da Luciana, que perdeu o filho, a luta dela pelo filho no tempo do golpe militar. Amor de duas pessoas. Quando ele falou no romance de Natalino com a Maria Olívia, e aí vai. Sobre a inveja, quando ele falou da dona Marta, aquela viúva rica, nunca morria, todo mundo morria, ela ficava. Os herdeiros delas diziam-se amigos dela, mas ela sabia que não eram amigos. Ela assistiu à morte de quase todos. Então a gente tem uma clareza muito grande sobre o conceito de inveja. A concepção de inveja. Ele usou muito a sua imaginação.
Um romance sem imaginação, talvez seja um romance, talvez não seja romance. José Monteiro utilizou muita imaginação, como utilizou muita memória. Na saga maranhense, realmente ele colocava a memória. Não é o único autor que usou realmente a memória, outros autores usaram, mas Josué usou muito mais. Quando nós fazemos a comparação entre Josué e Aloysio Azevedo, nós percebemos isso. Aloysio foi um naturalista. Falou sobre São Luís? Falou. Falou sobre as coisas do Maranhão? Falou. Mas não chegou ao ponto realmente que chegou Josué. Quando ele fala do incesto, o livro A Mulher Proibida fala do incesto. Ele fala sobre herança, labirinto de espelhos. Ele fala sobre a herança, sobre a inveja daquele bando de gente esperava a morte da dona Marta acontecer para poder herdar realmente o seu patrimônio. Ele fala do tempo, a longevidade, no Largo do Desterro, quando ele se diz é o Largo do Desterro. O tempo está sempre voltando, mas aqui ele fala sobre a velhice. Impressionante o carinho com que Josué fala sobre o idoso. Seria interessante que os governos, ou os governantes, realmente, pelo menos lesse aquilo, copiasse, escrevesse e mandasse colocar em outdoor. Ele fala sobre a escravidão, essa todo mundo conhece. Damião não significou um simples escravo, significou uma escravatura que existia no mundo. Aí a capacidade dele de pegar, capacidade de sair do individual para o social, do individual para o coletivo. Todos os livros de Josué, realmente a gente pode observar isso. Os personagens que ele fala são realmente personagens que deixam e que levam uma história para o mundo. Daí que se diz que ele universaliza realmente o seu regional. A Noite sobre Alcântara, nós temos uma clareza, talvez a única, não sei, a única clareza sobre realmente questões ideológicas. Quer dizer, a questão social que foi levantada por Josué, realmente nesse romance, quando ele andando por Alcântara e se lembrando, segundo ele, da opulência e da decadência, ele dizia, parece até que eu sou a única pessoa viva aqui nessa terra. Né? Chegou a dizer palavras desse tipo, né? O Josué, que nunca se apresentou como um figurão literário, eu sempre procurei realmente, ele se auto-caracterizar como um figurão literário, mas sempre com elegância, sempre com finesse. Ele conviveu com outros imortais e nunca deixou de expor as suas convicções. Eu me lembro muito bem que quando ele pensava no projeto da Praia Grande, de fazer a cidade universitária, a gente percebia que tinha realmente uma obsessão. Transformar o centro histórico de São Luís na cidade universitária. Ele não abria mão dessas coisas, entendam bem. Tudo isso são elementos que vão se agregar na saga maranhense. Uma outra coisa sobre a vida de Josué Monteiro. Ele não pensou em escrever um livro. O seu projeto literário era deixar uma obra. Deixou.
não lhe bastava escrever um livro, mas se deixar escrever uma obra. E a gente tem a obra de Josué na mão. Usava muito a memória, involuntariamente e até sentimentalmente, ele usava muito a memória. Ele chegou a dizer: as memórias nada são do que aquilo que nos restou de nossos esquecimentos. É muito bonito, realmente, essa expressão de Josué. Quer dizer, e com a memória, ele não só testemunhava, mas ele denunciava. É outro traço importante nas obras de Josué. Nós encontramos muitos personagens realmente que são dominados ou conduzidos pelo psiquismo. Não sei se Josué gostava realmente ou se ele percebia, mas ele usou muito, nós encontramos muito isso. E ele soube utilizar também, é importante isso, para a gente conhecer melhor a saga, ele soube utilizar também do meio social elementos diferenciados. Ele usou o burguês, nos seus romances, ele usou o escravo, ele usou o trabalhador, ele usou o pescador, ele usou o amante, e aí vai. Quer dizer, é uma maneira de tirar realmente das camadas sociais as pessoas. Até o caso da sagração, pelas obras de Josué, se percebe que ele escreveu vendo, ou vivendo, ou convivendo num casarão ou num sobrado. Daí para frente ele se abriu para o mundo. Por isso é que um dos pontos realmente importantes do caso da sagração foi isso, foi a visão do escritor. E aí foi que ele começou a perceber realmente mais e começou então a intensificar cada vez mais aquela transposição do individual para o coletivo. Isso em São Luís, isso em Alcântara. E aí eu acho que a gente já está mais ou menos com o espírito um pouco preparado, eu entro na saga. Eu acho que o termo saga maranhense foi usado pela primeira vez por Franklin de Oliveira, que é confrade foi confrade do nosso presidente da Academia Maranhense de Letras, e que depois foi para a Academia Brasileira de Letras, mas foi a primeira pessoa a usar realmente o termo saga maranhense. Claro, para Franklin de Oliveira chegar a isso, ele teria que conhecer a obra de Jorge Monteiro. E existe uma coisa muito importante que eu queria destacar, que realmente caracterizou, marcou a saga maranhense, que era a relação que o Franklin de Oliveira, que o Josué tinha entre a história e suas preocupações com o destino humano. Esse elemento foi fundamental para Franklin de Oliveira caracterizar o que era a saga maranhense. E a gente percebe, lendo Josué, o quanto ele se preocupou realmente com o ser humano. Eu não conheço nenhum trabalho sobre Josué humanista, mas eu acho importante alguém fazer. Porque Josué Monteiro realmente, tudo aquilo que ele diz nos seus romances, e que dizem respeito realmente a São Luís e Alcântara, diz respeito ao Maranhão, tudo aquilo, de fato,
uma perspectiva do velho, uma perspectiva do moderno. Tudo aquilo leva a tê-lo como uma pessoa que realmente se preocupou com o ser humano. Para ele, o escravo não era só aquele escravo, era o sistema de modo geral. Damião representava realmente todos os escravos, representava o povo escravo. E assim, a gente pode dar uma dimensão a cada um dos seus personagens. Portanto, ele foi muito capaz de fundir a história com o destino humano, o destino do homem. Sempre os livros deles, quando a gente termina o livro dele, a gente tem essa mensagem. Às vezes clara, às vezes não tão clara, mas a sua preocupação com o destino humano. E foi isso que levou a Franklin de Oliveira realmente a determinar a saga maranhense. Existe muita dúvida, ou algumas dúvidas, sobre a questão da saga maranhense. Infelizmente, eu não vou esgotar o tema saga maranhense, porque tem os defensores da epopeia maranhense. Existem teses de doutorado que defendem a epopeia maranhense, como existem teses de doutorado que defendem realmente a saga maranhense. Porque, na base de que realmente essa questão? Traz-se como argumento principal para essa discussão entre saga e epopeia, saga maranhense e epopeia maranhense, traz-se a questão de relação familiar, de relação consanguínea, de hereditariedade. Por exemplo, eu conheço um autor que diz que saga é aquilo que Érico Veríssimo disse quando escreveu O Tempo e o Vento, que era uma família que tinha ligações sanguíneas, que tinha uma relação de sangue. Na saga maranhense não tem relação de sangue. Evidentemente que eu discordo, tem pessoas que discordam disso. Quando no caso da sagração, é uma família, é uma tradição de uma família que fala no bisavô, no avô, no pai, até o neto. Bom, até o neto. Chegar só até o neto. Portanto, existia uma ligação consanguínea, existia uma coisa chamada hereditariedade, quando a implicação do mestre Severino em realmente transformar o seu neto em barqueiro é realmente manter a tradição de uma família. Portanto, eu pessoalmente não vejo diferença nenhuma entre a saga defendida no Tempo e o Vento. Bom, eu queria dizer, portanto, que eu entendo saga maranhense é um conjunto de romances, entendeu bem? De romances. No final das contas, são vários romances. São poucos romances que não têm realmente esse elemento. Conjunto de romances que dá notícias ou testemunho. Pode ser notícia, pode ser testemunho também. Ao mesmo tempo que ele é histórico e é social. Aí nós temos a saga maranhense. Josué não fala quando fala nas ruas de São Luís, nos becos de São Luís, ele fala nas coisas de sua terra. Ele não fala apenas do ponto de vista turístico, são bonitos, ou do ponto de vista de estilos. Ele fala naquilo ligado realmente à vida das pessoas, a como as pessoas sentiram. Quando ele fala nos sons dos tambores de São Luís, ele não se refere apenas à musicalidade dos tambores.
Ele se refere à oportunidade que os escravos tinham de viver, de ver coisas dele, de sentir. E Josué foi um escritor que escreveu sentindo. E na saga maranhense nós encontramos tudo, né? Encontramos os falários, encontramos as lendas, encontramos a história, encontramos os costumes, todos eles estão na saga maranhense, quando a gente verifica folclore e a cultura de modo geral. Então, de modo geral, está constando no livro de saga maranhense. Interessante dizer que há algumas palavras sinônimas, ou alguns sinônimos bem conhecidos de saga. Por exemplo, o determinismo, a predestinação. Quer dizer, o desígnio, há um desígnio. Evidentemente que, lendo os diversos romances, nós vamos percebendo exatamente isso. A tradição, a saga traz uma memorização de hábitos. Ela traz, portanto, uma memória remanescente, sempre narrativa. Eu queria citar aqui algumas obras de Josué Monteiro, onde é bem presente a saga maranhense. Evidentemente, eu não conheço todas as obras, ninguém conhece todas as obras de Josué Monteiro, a não ser suas filhas. Mas eu não conheço todos os romances de Josué Monteiro, conheço alguns, uma boa parte. Mas Janelas Fechadas, 1941, foi o primeiro livro de Josué Monteiro. E nesse livro ele explora a questão da gravidez fora do casamento. Não sei se os senhores se lembram, mas ele fala, quando ele fala no Benzinho, que é um personagem dele que mora no Anil, ele diz que o Benzinho, quando vinha o bonde, ele sempre esperava uma carta do pai do filho dela. Quer dizer, ela teve um filho fora do casamento. A dona Binoca, que era uma outra personagem, né? Ela esperava o tempo, não tinha nada para fazer, não tinha nada que esperar. Portanto, deixava passar o tempo ia passando. Cada vez que o bonde dava a volta, que eles conheceram ainda pelo menos alguma coisa sobre o bonde, sabem disso, que o bonde chegava no anel, realmente trazia a esperança para uma e trazia o divertimento para outra. Quando Josué fez, em 1948, A Luz da Estrela Morta, tendo como cenário São Luís, ele realmente entrou em temas de natureza filosófica e de natureza psicológica. Não sei se é verdade, mas dizem que é uma das poucas vezes que Josué realmente explorou o tema filosofia. Não sei se é verdade. Realmente, eu acho que a ficção passa muito por aí, mas especificamente talvez não tenha sido o único tema. Então, tinha um relógio, na luz da estrela morta, existia um símbolo. Observem bem como Josué usava realmente o símbolo, aquele que eu falei há pouco, o apelo aos símbolos. Tinha um relógio, esse relógio acompanhava várias gerações, aquilo que a gente passa, aquele relógio que esse relógio foi do tempo do meu avô, batia ponto. O relógio está lá, o tempo todo, várias gerações. Mas tinha uma pessoa que não pertencia a nenhuma gerações que reagia contra o relógio. E aí ele mostra realmente
a filosofia, como é que a filosofia realmente desencadeia tudo isso. E Labirinto de Espelhos tem umas coisas interessantes. É que ele, além do caso da viúva, que todo mundo esperava a morte dela para ter a herança, que era a dona Marta, né? Ele fala também, ele fala sobre a inveja humana. Fala sobre a inveja humana. E interessante é que ele mostra nesse livro que realmente a vida é um labirinto. Aquelas controvérsias que ele conviveu, realmente narrando a vida da viúva rica, com os seus herdeiros, com os seus parentes pobres, esperando a herança, que foram morreram todos, mas a maior parte morreu, realmente quer dizer isso. Quando ele fala na 10ª noite, Josué aborda a questão realmente do casamento. Não sei se vocês se lembram, mas houve um casamento, nesse casamento não foi consumado a vida de casado. E a pessoa que casou só foi realmente buscar a anulação do casamento depois que ele descobriu que o Código Civil previa isso. Tudo isso no Maranhão, contando no Maranhão, andou bem. Tudo isso em São Luís. Evidentemente que ele contava as histórias do Maranhão, contava a história dos seus personagens, mas diziam onde eles passavam, com quem eles estavam, entendeu? Até detalhes a gente pode perceber, daí porque sua narração realmente é muito rica. Por exemplo, ele era um homem que contava os detalhes das pessoas. No baile da despedida, ele contava os detalhes do sentimento das pessoas que não foram convidadas para o baile, dos futuros republicanos. Ele chegou a contar os sentimentos. Quer dizer, perceber o sentimento das pessoas, que a gente percebe muito aqui hoje. Hoje a gente percebe isso. Uma grande festa, um grande baile que possa ter aqui em São Luís, determinada camada da sociedade não é convidada. E as pessoas metem a lenha. E quem faz a festa e quem vai para a festa. Isso aconteceu no baile da despedida. E Josué conta isso realmente muito bem contado. No caso da sagração, eu queria dizer aqui o seguinte: cada sagração foi um livro que realmente marcou a consagração de Josué Monteiro. Ele foi editado, a primeira edição dele foi de 1971, salvo engano, 71, e o cada sagração lhe trouxe vários prêmios. Ele recebeu vários prêmios. A Folha de São Paulo, o prêmio da Sociedade de Cultura de Brasília e outros prêmios ainda, né? Porque realmente foi o grande momento de Josué. Logo depois é que ele fez Os Tambores de São Luís, que foi, de fato, a obra-prima no que diz respeito à questão da natureza científica da obra. Noite sob Alcântara, já falei, ele soube muito bem ver a decadência, a opulência e a decadência, fazer a relação entre a opulência e a decadência, é onde nós conhecemos o pensamento social de Josué Monteiro. Ele dá realmente o seu pensamento social. Eu cheguei a conversar com ele pessoalmente, perguntando uma vez por que ele era um homem que não discutia muito a questão da ideologia. Foi aí que ele disse: leia A Noite sob Alcântara. E eu li A Noite sob Alcântara e realmente entendi. A questão do tempo também, da velhice, Lago do Desterro. Todas essas obras que eu estou citando aqui são obras que integram realmente a saga maranhense. Tudo isso tem como cenário esses assuntos e tem como local São Luís. Bom,
Teve livros que Josué não escreveu, por exemplo, que escreveu em Paris antes que esses pássaros acordem, se referindo às questões da Segunda Guerra, mas ele fez referências ao mundo, e dentro do mundo estava São Luís. Quer dizer, as questões vividas naquele momento não era só em Paris, não era só na Europa, e decorrentes da Segunda Guerra, era no mundo todo. Então muita gente pergunta, como é que entra na saga maranhense se ele escreveu o livro em Paris? Mesma coisa, ele tem um livro que ele escreveu, salvo engano, foi Aleluia em Jerusalém, mas ele se refere, traz referências. O local do livro não foi realmente São Luís. Ele fala ainda em dormir, quando ele escreve o livro, sempre será lembrada. É uma pessoa que vem da Europa, também fazia um curso de pós-graduação na Europa, chega, teve um grande amor com uma colega sua de faculdade, parente de faculdade, chega aqui e não consegue esquecer. Entra numa eterna frustração. E ele escreveu esse romance. Então eu queria dizer para os senhores o seguinte, saga maranhense é isso, a gente faz um mistério. Quer dizer, um homem que realmente tinha um grande amor por sua terra. Mas não foi um amor que iria desaparecer. Foi um amor que transformou isso para dentro das suas obras, dos seus romances, sobretudo. Por que seus romances? Porque os romances realmente eram mais fáceis de colocar personagens e desenvolver e, consequentemente, visualizar situações. Então, isso aqui é a saga maranhense. Esse conjunto de romances que traz história, que traz realmente testemunhos sobre a cultura, sobre as lendas, sobre a vida da cidade, a vida do Estado. Agora, é saga maranhense porque ele tinha realmente uma obsessão de recuperar a identidade do Maranhão. E a maneira de fazer isso é exatamente transformar essa preocupação nas suas histórias, transformar realmente em grandes preocupações. E ele soube escrever. Como eu dizia, ele não falou sobre São Luís, sobre Alcântara, apenas as belezas que essas cidades tinham. Os casarões, mas o que representava os casarões, o que representava realmente essas coisas para a vida dos seres humanos. E Franklin de Oliveira, quando propôs o termo saga maranhense, ele exatamente via essa relação entre tudo isso e o ser humano e as pessoas. Eu queria concluir, não sei se posso concluir, mas eu queria concluir dando aos senhores aqui algumas conclusões sobre saga maranhense. Bom, eu escrevi porque é ordem da diretora que tem que entregar escrito, né? Mas a primeira conclusão que eu digo é o seguinte: saga, de modo geral, a saga que é hoje um termo muito usado. A publicidade utiliza muito o termo saga, nós sabemos disso, né? Propaganda, aquela propaganda, publicidade sobre o Jeep, publicidade sobre a Renault, e aí vai, várias publicidades. Então a saga é, mas no fundo a saga é isso, é um conjunto de narrações, de histórias, de verdades, de lendas, de orientações, até mesmo figuras heróicas que podem acontecer. Isso é que é saga. O fundamento da saga está aí. Agora, no momento que passou isso para o Maranhão, para a cidade de São Luís, a terra realmente de Josué, nós passamos a chamar saga maranhense. Essa é a primeira conclusão. Então, baseado nesse princípio de saga,
é que a gente tem que eliminar ou deixar para estudo, mas eu prefiro a saga maranhense do que a saga de modo geral. O princípio realmente que mostra que saga maranhense tem que haver relação consanguínea, relação familiar, relação de hereditariedade. Por isso é que é sempre citado, não sei porquê, é sempre citado como exemplo de saga a questão do Érico Veríssimo. A saga maranhense é isso no Maranhão, envolvendo o Maranhão. E os instrumentos que Josué tinha para envolver o Maranhão era a cidade de São Luís, que é a sua terra, e Alcântara, a qual ele tinha um grande apego, tinha uma grande admiração. Quem faz isso, meus amigos, aí vem a terceira conclusão, quem faz isso chama-se bom maranhense. Quem não é bom maranhense não faz saga maranhense. Tem muita gente que não é bom maranhense. Tem muita gente que realmente prefere ver destruídos os casarões, toda a sua história, todas as suas lendas, e surgirem os espigões. Então, uma conclusão que eu chego é isso. Josué Monteiro, como um bom maranhense, soube muito bem falar de São Luís, sua terra, destacando seus movimentos políticos e religiosos. Não sei se os senhores sabem que esses dois elementos sempre eram muito presentes nos romances de Josué. Político, a questão política e a questão religiosa. Suas conquistas através do tempo e, o mais importante, a forma simples de viver do Ludovicenses. Nós somos um povo alegre, gostamos de festa, gostamos de tambores. Aí está o boi. Josué falava na natureza lúdica dos Ludovicenses. Quando ele falava nos tambores, ele falava no som dos tambores vindo. Aí ele citava da Maior, em Ribamar, da Fé em Deus, da Casa das Minas. E a quarta conclusão, que é a última conclusão, vou terminar já, eu queria apenas ler aqui o que Josué diz. São Luís pulsa e se derrama na essência dos meus romances, de onde concluo que não fui eu apenas com a minha língua materna que escrevi, foi também minha terra que os escreveu comigo, com seus tipos, seus sobrados, suas ruas estreitas, com a luz inconfundível que se desfaz no final da tarde, sobre seus mirantes, seus telhados, seus campanários, na Praia Grande, no Desterro, no Largo do Carmo, no Cais da Sagração. Isso é um poema. Por isso eu termino dizendo que Josué foi poeta. Obrigado.